Foi? Ok, Tá sem som, Paulo. Está mudo, Paulo. Gravando. Ah, tá gravando, beleza. Isso, boa noite, está gravando sim, pode ir. Beleza, então. Então, gente, é bom aí estar com vocês. Nós começamos aí conversando, eu, o Paulinho e o Toninho, sobre a classe e a interação que tem sido com os integrantes dessa classe, como tem se comentado lá no grupo lá do portal, o interesse, a busca, a constância de vocês aí e participar dessas aulas, isso tem sido gratificante. Então, nós comentando aqui com relação às primeiras aulas que já foram dadas aí, o pastor Paulo, um excelente material, excelente aula que foi dada aí, com certeza aí tirou muitas dúvidas, e olha, falando, essa classe aqui já é gente crente, todo mundo aí já conhece o Senhor, todo mundo aí já é bem crescido na fé, e a gente não precisa dessas informações. Então, às vezes a gente se engana, e a gente percebe, no decorrer, então, dos estudos aí, quanto de informação que a gente adquire através dessas aulas. Então, mesmo nós que somos aí crescidos na fé, e também tem pessoas aí neófitas que estão chegando agora, tem pessoas que têm um conhecimento profundo, mas tem pessoas aí que têm um conhecimento mais superficial da palavra de Deus. Então, é essencial passar por essa classe aqui, e mesmo você que já é salvo, mesmo você que é alcançado pela graça de Cristo, é importante fazer essa sala, e essa sala agora é um semestre, 4 meses. Quando eu passei por ela, era 1 ano. Então, 1 ano, lá quando eu cheguei na igreja, lá, a gente tinha que passar por essa sala aqui, e foi muito bom, como tem sido agora também, foi muito bom para mim também frequentar essas aulas. E nós enfatizamos, o pastor Paulo enfatizou bastante aí com relação ao pecado, com relação à vida eterna, com relação, então, ao Salvador Jesus Cristo, mas a pergunta aqui, que logo mais aí eu vou fazer, tem muito a ver com a proximidade que eu tenho com Cristo Jesus, que é alvo, então, do nosso estudo nessa noite. Por exemplo, se eu falar sobre o Vitor aqui, eu não vou tecer muitas informações sobre o Vitor, porque eu não tenho um estreito conhecimento do Vitor. Se eu falar aqui também da Danila, eu também não vou tecer muitos comentários a respeito da Danila, porque nós não temos uma certa afinidade. Então, eu vi a Danila algumas vezes aí na igreja. E agora, se eu falar do meu pai, se eu falar do meu irmão, eu posso conversar com vocês, delongar várias horas aí, dias, com relação ao meu irmão, ao meu pai, à minha mãe, à minha família, que é mais próxima de mim, porque eu tenho um vínculo afetivo, uma proximidade, então, com a minha família muito maior que eu tenho com o Vitor, que eu tenho com a Danila, que eu tenho com os outros participantes. Então, o enfoque aqui dessa aula é justamente isso. Até onde vai a minha proximidade, o meu conhecimento, o meu interesse por esse Senhor da minha vida? Por esse que eu digo que Ele é Senhor e Salvador de minha vida. Por esse que eu entreguei a minha vida para Ele, confiando que Ele pode me conceder uma vida eterna. Que Ele pode, então, me dar a certeza que se eu morrer hoje, estarei com Ele gozando uma vida eterna. Então, que proximidade ou que intimidade eu tenho com esse Salvador Jesus Cristo, com esse Senhor da minha vida? E a pergunta que eu faço de início é essa aqui: quem é Jesus para você? Então, o que eu quero primeiro falar é uma pergunta, estou fazendo uma pergunta. Mas, de antemão, eu quero que vocês tirem primeiro do vocabulário de vocês os chavões evangélicos. Então, sabe aqueles chavões repetitivos que você está acostumado a falar? Você fala que Jesus, então, você já tece uma série de chavões que você costuma ouvir. Mas o que eu quero perguntar para vocês, no seu íntimo, no seu coração, na sua mente, no seu intelecto, quem é Jesus para você?
Um de cada vez. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Mazé. Boa noite, todo mundo. Então, eu sempre quis que alguém fizesse uma pergunta assim, porque a gente realmente só ouve as respostas que estão na Bíblia, ou então as respostas que a gente ouve na igreja, que a gente foi acostumada a ouvir, né? E aí, esses tempos que a gente está atravessando, nos faz pensar muito intimamente em Jesus, né? E eu tenho, assim, essa convicção dentro de mim, hoje, mais ainda, que Jesus, para mim, ele é o meu companheiro de todo dia. De todo dia. Quando o pastor Paulo fala assim, nas outras aulas passadas, né? Do ano passado, fala assim, que você pode orar em qualquer lugar, você pode estar com Jesus em qualquer lugar. Então, eu tenho sentido isso, que ele é o meu companheiro, é que está ali junto comigo. E, assim, e que, ultimamente, eu tenho sentido isso mais confortavelmente, sabe? Assim, que eu não sei como falar, mas, assim, é como se eu tivesse com alguém de vocês que eu já conheço e que estivesse muito próximo de mim. Então, eu tenho como um amigo. Não sei se eu... Joia, Mazé, muito bom. Não sei se eu consegui me expressar para vocês, mas para mim eu tenho esse sentimento. Obrigado, Mazé. Obrigado por você compartilhar, então, a sua ideia, a sua convicção de que você conhece esse Jesus. Mais alguém? Jesus para mim... A mesma... Pode falar. Pode lá, Marcelo. Jesus, para mim, ele é bem contemporâneo, assim como ele era na época dele. Era um homem dentro do tempo dele e com as mesmas provações, com as mesmas oportunidades que a gente vê hoje, né, no nosso tempo contemporâneo, cheio de pessoas espertas, né, pessoas que sabotam, pessoas sempre com predisposição para tirar o nosso foco no dia a dia, na questão de santidade. Ele também teve as mesmas dores e provações que nós. Então, eu acho ele muito contemporâneo, né? Porque às vezes a gente pensa assim, se Jesus vivesse hoje, ele não ia agir da mesma maneira. Claro que iria agir, né? Claro que iria agir. E eu acho que realmente, para a gente ser imitador, a gente tem que entender, né? Para a gente ser um discípulo, que mesmo se fosse numa época igual a de hoje, se ele viesse hoje, né, para salvar o mundo, ele teria o mesmo comportamento, né, daquela época, né? Aí muitas pessoas às vezes pensam, a tecnologia avançou, hoje tem muita predisposição para a pessoa pecar mais nas mídias, nas propagandas, tudo leva a gente a ter uma atitude muito na carne. Mas não, eu acho que Jesus seria do mesmo jeito e ele sofreu realmente, né, várias oportunidades para poder errar e ele não errou. E eu acho que ele é muito contemporâneo ainda, entendeu? E dá essa tranquilidade para a gente, que a gente pode vencer também. Amém. Obrigado, Marcelo. Quem mais? A Dani ia falar. Então, eu ia colocar exatamente a mesma coisa que a Mazé colocou, né? Jesus, para mim, é meu tudo. É meu respirar, né? É meu estar comigo, é meu companheiro de todas as horas. Então, a todo momento eu falo com ele. Se eu estou aqui lavando uma louça, eu falo com ele. Se eu estou no meu trabalho, eu falo com ele. Então, é isso. Eu acho que não tem muita explicação. É o meu tudo. Amém. Joia. Quem mais? Eu quero dizer alguém com quem eu quero. Para mim, ele é
eu não vejo hoje, na minha caminhada com Cristo, eu não vejo hoje ele só o meu Salvador, aquele que deu a vida por mim. Eu vejo como amigo, eu vejo como irmão, como a irmã acabou de falar aí, alguém com quem eu falo o tempo todo, e falo de uma maneira, não é aquelas frases construídas. Durante no meu dia a dia, o tempo todo eu converso com ele sobre tudo e falo de uma maneira como se eu estivesse falando com a pessoa que está aqui o tempo todo comigo e de quem eu quero aprender. Eu quero aprender cada vez mais. Amém. Obrigado, Vonete. Valtinho, você ia falar? João, como você deu o exemplo da proximidade com os teus pais, com a tua família, eu tenho Jesus, para mim, como o meu amigo pessoal, meu amigo íntimo, aquele cara, né, sem jargões cristãos, né? Aquele cara que eu posso contar os meus problemas, confiar os meus defeitos, sabendo que ele não vai me trair, que ele não vai fazer fofoca. E então, para mim, ele é todo meu, ele é tudo para mim, a única pessoa em quem realmente eu posso falar sem ter medo de errar, né? Porque às vezes você conta um segredo com um parente, com um amigo, esse teu amigo, ele pode, sem querer, pelo próprio pecado original humano, ele pode contar para outro, pode te deixar numa situação difícil. E Jesus não. Ele é o teu confidente, ele é o teu amigo, ele é o teu amor. E então tudo que eu faço na vida, seja até para comprar um sapato, eu falo, Senhor, prepara o melhor sapato, prepara. Amém. Eu tenho comprado muita coisa pela internet, né? Às vezes você vai comprar, você é enganado. Então eu acho que ele é tudo, ele pode te orientar, ele pode ele é o seu esteio, ele é o meu caminho. Ele é o único qual eu não vejo materialmente, mas é o cara que eu posso depositar toda a minha confiança, contar todos os meus segredos, que eu sei que o que vier dele vai ser bom para mim. Eu não vou ter nenhuma coisa de negativo vindo dele. Então, Jesus para mim é isso. Amém. Obrigado, Walt. Mais alguém? Conceição ia falar também. Bom, eu quero dizer que... Sim, boa noite. Eu quero dizer que Jesus, para mim, ele é tudo também. É a pessoa que me amou primeiro. É uma pessoa que me resgatou, né? Quando eu não conhecia nem tanto Jesus, eu sabia que ele existia. Em todos os meus passos, em tudo que eu vivi, né? Que eu tenho uma história assim, que dá um livro. E eu vi, assim, o cuidado dele imensamente, né? Em todos os detalhes. E colocar pessoas, né? Jesus é aquela pessoa que coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar, nos direcionar, coloca sentimentos bons, né, em nossos corações, tirando aqueles maus na nossa cabeça, né, aqueles que vêm, aquelas vozes que às vezes vêm querendo às vezes nos levar para coisas, para outro lado, né? Então Jesus é o guia, é o protetor, ele é o amigo, né? Jesus, ele é tudo mesmo. Então, eu só quero dizer que eu amo Jesus imensamente. E quando a gente passa por momentos difíceis, que não sabemos, né, como agir, a gente deve senti-lo, ele, fortemente, né, até pelo fato de sabermos que ele existe, que ele é o Criador, que ele é o princípio, né, de tudo. Então, para mim, Jesus, né, eu não tenho nem palavras assim para dizer quem é Jesus, né, eu reflito ele também, a imagem de muitas pessoas que ele colocou na minha vida, assim como ele colocou também aqui desse grupo, as pessoas incríveis que foram usadas, né, a princípio assim nem sabiam tanto, mas Deus já usou, né, que é a Márcia, seu Carlos. Amém. Então, assim, Jesus é aquele que cuida de nós em todos os detalhes. Amém. Obrigado, Conceição. Tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa? Muito bem. Então, obrigado aí pelo compartilhar de cada um. Gostei muito
Eu vou colocar com simplicidade, mas você me entenda aqui, ó, Ivonete, mas a simplicidade como das palavras da Ivonete. Uma pessoa que você conversa como se ela estivesse ali do seu lado. E Jesus, quando eu oro, quando eu peço a direção de Jesus e quando eu dobro meu joelho, ou quando eu estiver orando, eu quero ter essa sensação, eu quero realmente ter essa sensação de que Ele está ali do meu lado. Eu preciso ter essa certeza no meu coração de que Jesus está ouvindo a minha oração. Eu quero compartilhar, eu quero conversar com esse Jesus. Eu quero ter essa intimidade, como se eu estivesse aqui, como nós estamos aqui compartilhando e conversando assim, tranquilamente, colocando as nossas ideias. Então, eu quero ter essa afinidade, eu quero ter essa proximidade, eu quero crer que Jesus é real na minha vida. Eu quero crer, preciso colocar na minha mente, quando eu estou orando e conversando, Jesus está ali do meu lado, ouvindo o meu clamor. Gente, isso é muito bom. E eu já confesso aos irmãos que eu já fui aos prantos quando eu estava orando. Confesso aos irmãos que subiu várias vezes arrepio muito grande e lágrimas veio ao meu rosto, porque eu tinha certeza, a convicção que Jesus estava ali ouvindo a minha oração, a minha prece e ao mesmo tempo já me confortando. Então, esse Jesus aqui, que eu coloquei a minha fé, a minha esperança, a minha vida nas mãos dele, eu creio que ele é real. Eu creio que o que ele prometeu agora, que ele falou, essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Eu quero desfrutar nisso já. Essa fé, essa crença, eu quero desfrutar já. Então, não é uma coisa que eu vou desfrutar somente na eternidade, mas eu preciso ter essa certeza de que neste mundo caído, corrompido, Jesus está cuidando de mim. E quando eu oro, e quando eu clamo, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que ele está ali do meu lado. Então, é sobre esse Jesus aqui que a gente quer falar, que a gente quer tecer. Então, diferente das aulas do apóstolo Paulo aqui, que ele precisa falar mais, ele precisa enfatizar bastante alguns versículos ali, que precisa ser, é a base ali de sustentação nossa, que cremos em Cristo Jesus, a nossa fé, a nossa esperança, que Jesus é o nosso Salvador, o nosso único caminho, a nossa única verdade e é o único que pode conceder vida. Então, essa aula aqui é para a gente discorrer sobre a pessoa de Cristo, para nós realmente mostrar entre nós aqui que nós realmente confiamos nesse Cristo maravilhoso. E quando o Paulo falou, quando você chegar ao céu lá, vamos colocar essa hipótese, né, quando chegar ao céu lá e Deus perguntar por que eu deixaria você entrar, então que você seja convicto, meu irmão, na pessoa que você depositou a sua fé, a sua esperança, a sua convicção nesse Cristo maravilhoso, tá bom? Agora, por que estudar sobre a pessoa de Jesus? Quem poderia falar entende aí que é importante? Se você prestou sentido no culto de manhã, o pastor Edgar, acho que ele copiou aqui do meu esboço aqui, copiou e colou lá no dele lá, que ele tirou muita coisa aqui do meu aqui e colocou lá. Mas se você prestou sentido ali no estudo hoje da manhã, na mensagem hoje de manhã, você vai ver, então, por que é importante estudar sobre a pessoa de Jesus. Quem poderia aí falar alguma coisa aí? Por que é importante? Um de cada vez. Eu não assisti ao culto do pastor, esqueci o nome. Edgar. Do pastor Edgar, porque a minha internet não tava legal de manhã. Eu tenho acompanhado sempre, mas hoje não deu. Então, não sei o que foi que ele falou e não sei o que o senhor vai falar agora durante a aula. Mas eu vou falar com a
com a minha pequenez aqui, né? Por que estudar sobre a pessoa de Jesus? Porque você não pode falar de determinado assunto ou de determinada celebridade ou de determinada pessoa. Você não pode falar da pessoa sem você ter propriedade, ter conhecimento disso. Então, para você ter conhecimento, você tem que estudar. Se você quer defender alguma tese, você tem que estudar para isso, né? Para você poder defender. Então, você não pode seguir uma pessoa sem antes você conhecer, sem saber por que você está seguindo, né? Então, eu acho que você tem que estudar para que você o conheça profundamente. Amém. Obrigado, Mazé. Quem mais poderia aí nos ajudar? Acho que estudar Jesus é estudar a Bíblia, né? Porque a Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse, sobre tudo na vida. É o manual de uma pessoa salva, de um cristão, é a Bíblia. Então, se você lê a Bíblia, você vai entender tudo sobre Jesus, principalmente no Novo Testamento. Aí você vai entender da criação, você vai entender de toda a história, né, da humanidade. Então, foi o que ela falou, se você quer ser mecânico, você tem que estudar sobre mecânica. Se você quer saber sobre Jesus, estude a Bíblia. Amém. Ele é o nosso caminho, sabemos tudo sobre ele. Joia. Só para jogar um pouco de luz aqui, isso já não é uma preocupação nossa hoje, tá? Porque o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, o versículo 3 e 4, ele diz lá que se vocês aceitam de boa vontade, mesmo que anunciem um Jesus diferente daquele que nós anunciamos. Então, já naquela época lá, já existia essa preocupação de colocar ali, expor ali um outro Jesus. E se eu colocar aí também para você, vou colocar aqui, vou cravar que Jesus vai voltar, esse Jesus que eu estou anunciando, que eu disse que eu conheço, ele vai voltar em 2025. Vou cravar até a data, que ele vai voltar em 2025. Esse Jesus que eu falo que eu conheço. A preocupação aqui, e o pastor Edgar aqui, ele teceu alguns comentários, algumas seitas que pregavam um Jesus aí diferente, e C.S. Lewis também, ele faz uma colocação. Existem 3 possibilidades acerca de Jesus. Primeiro, um mentiroso, que mentiu, então, acerca da sua identidade, dos seus atributos, das suas obras, seria, então, o maior embusteiro da história. Porque essa história se apregou ainda até hoje. Segundo, C.S. Lewis também fala, ele seria, então, um louco, um lunático que pensou ser o que não era. E uma terceira também colocação que ele fala é que Jesus, então, ele é Deus. Porque ele disse que era Deus, quando ele fala, eu e o Pai somos um. Era ele um embusteiro, até hoje, ele era um louco, dizendo ser o que não era, ou ele é Deus? Porque ele também fala, eu e o Pai somos um. Nós temos que ver que Jesus o ministério, então, a pessoa de Jesus é tão grandioso que ele é o centro do cristianismo e também da nossa fé. Mas é interessante aqui que Jesus, ele deixou marcas muito profundas na história do mundo. E o mundo hoje é conhecido como antes de Cristo, depois de Cristo. Então, você vê que deixou, então, essa marca muito grande no mundo antigo e no mundo atual. Então, Jesus, então, nosso mundo, então, ele nós identificando assim,
antes de Cristo e depois de Cristo. Então, você vê, então, a relevância, então, que tem a pessoa de Cristo. Agora, por que é importante estudar? Para que não haja, então, desvio da doutrina bíblica de Cristo. Se eu taxar que Cristo vai voltar daqui em 2025, quem que está certo? Esse Cristo que eu estou anunciando, a verdade aqui, porque eu estudei em certos livros, e eu posso taxar, como já taxaram, que Cristo ia voltar em 2020, falar, a Terra não vai passar 2020, que Cristo vai voltar. Então, para que não haja esse desvio das doutrinas de Cristo aqui, e ensinada de Gênesis, Apocalipse, que nós vimos lá desde o princípio, lá que já Cristo era anunciado, já Deus já estava presente ali, a Trindade já estava presente, foi muito clara, foi uma elucidação muito grande essas aulas que o pastor Paulo, então, colocou. Então, isso traz para nós, então, essa relevância importante de conhecer Cristo, os seus atributos, a sua deidade, conhecer, então, o que a Bíblia revela sobre esse Cristo na Bíblia, então, e não argumentos mundanos, não argumentos, então, que as pessoas acham desse Cristo, e como algumas seitas, né, que o pastor Edgar selecionou no culto de manhã, os ebionistas, então, achavam que Jesus era uma pessoa só notável, que tinha certos dons especiais, mas não era Deus. Foi um ser criado de forma diferente, mas não era Deus. Ele tinha alguns dons diferentes da humanidade, mas não era Deus, não acreditava, então, na deidade de Cristo. Docetistas também negavam, então, a humanidade de Cristo, só era Deus, mas não era humano. Eles não acreditavam, então, que Cristo se fez homem. E nós acreditamos, os estudos aí do pastor Paulo, mais uma vez, foi muito enfático, mostrando, então, que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então, ele não deixou uma natureza para ser outra. Jesus, ele era 100% Deus e era, ao mesmo tempo, 100% homem. Os gnósticos aí, Jesus e Cristo eram duas pessoas diferentes. Jesus era um homem, filho de Maria, e Cristo, então, era um espírito que veio sobre Jesus. Então, veja que, no decorrer da história, se apregou muito Cristos, entre aspas, aí, diferente. E diferente aí do que a Bíblia relata aí, do que nós temos aprendido. Os arianos ali, seguidores de Ario, Jesus era apenas o Filho, mas não era Deus. Veja que incoerência, né? E contrário a Deus, porque quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, então, como distinguir, então, essas pessoas? Como não aceitar, então, essa colocação ensinada tão claramente? Então, por que é importante estudar, então, sobre a pessoa de Jesus? Para que nós tenhamos realmente convicção de que Jesus era Deus, ele é Deus. Jesus se fez carne. Jesus, então, deixou a sua glória ali por um tempo momentâneo ali, se encarnou, assumiu aquela cruz ali e morreu, ressuscitou e está, então, assentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós acreditamos e que nós temos aprendido. Agora, uma pergunta. Jesus já existia antes do seu nascimento? Quem ele era? E aí? Jesus, ele já existia antes do seu nascimento? Sim. Já. Sim. Quem ele era, Marcelo? No livro de Jó, Jó descreve ele como: eu sei que o meu Redentor vive. Podemos dizer que ele era... O livro de Jó parece que é um dos mais antigos da Bíblia, né? Antes de Gênesis.
Isso, e quem você colocaria, quem ele era, então, se ele já existia? Ele era o nosso Redentor, o Cordeiro de Deus. Lá em Gênesis, lá no começo da criação, quem que lá que ele diz lá? Que o verbo, em João também fala, né? Que o verbo se fez carne, então lá ele era a palavra, né? Na criação lá, ele era a palavra. E depois lá em João 1,12, né? Diz que o verbo se fez carne e habitou, então, por nós. Então, se Jesus já existia antes do seu nascimento, nós podemos cravar que ele é Deus. Sim. Quem pode ler aí 1 João 5,20? Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Podemos cravar que Jesus é Deus, segundo as Escrituras? Sim. Podemos cravar. Então, temos entendimento, isso é bem claro. Então, não há por que entrar em polêmicas desnecessárias com pessoas que não acreditam na deidade de Deus. A base da nossa argumentação tem que ser sempre a Bíblia. Se chegar para uma pessoa e falar assim, olha, eu tenho um livro aqui que mostra que Jesus não é Deus. Peraí, esse livro é o quê? É a Bíblia? Não, é outro livro. Então, a minha base de argumentação é a Bíblia. Então, eu vou argumentar segundo o que diz a Bíblia. Então, se ele falar, olha, no seu livro não diz que Jesus não é Deus, eu não vou argumentar com você. Eu vou argumentar segundo o que diz a Bíblia. E a Bíblia é bem clara. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Irmão João? Pois não. Tem uma religião que ela fala que tem uns textos sagrados revelados por uma mulher que complementa a Bíblia. É a luz menor iluminando a luz maior. Aí, a Bíblia não tem puxadinha, ela não precisa de outro livro para complementar ela. Com certeza, ela já está completa. Com certeza. Ele era Deus, estava com Deus e criou todas as coisas. Então, Jesus já existia antes do seu nascimento, ele era Deus, ele estava com Deus e criou todas as coisas. Nós vemos aí na criação ali em Gênesis, mas vamos lá, João, capítulo 1, de 1 a 3. Quem pode ler para a gente? No princípio era o verbo. É esse mesmo, né? Esse mesmo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus existiu somente depois que ele veio a ser homem? Não. Então, Jesus, ele estava ali na criação, e a Bíblia é bem clara ali, nos dá respaldo para discutir com qualquer um sobre a presença de Jesus ali na criação. Então, podemos dizer assim, que nós temos ali a fotografia no Velho Testamento e nós temos a fotografia no Antigo Testamento ali, e no Novo Testamento ali nós temos a personificação, então, no Novo Testamento, quando Jesus, então, se fez carne. Então, nós temos ali a foto no Antigo Testamento, dando luz ao que seria quando Jesus viria, então, a este mundo, e Jesus, então, assumindo ali a sua forma ali humana, nós temos ali a personificação, então, deste Jesus ali do Antigo Testamento. João? Diga.
Até pegando esse gancho aí, falando um pouquinho também sobre a doutrina da salvação, é com base nisso também que nós afirmamos que a salvação sempre foi e sempre será pela fé em Jesus Cristo. A diferença é que o homem que viveu num período antes da vinda de Cristo, né, nessa terra, a fé dele vai olhar para trás. Ou seja, ela vai ser apoiada no Cristo que virá, no Cristo que viria. Isso. Como foi citado Jó, como foi citado outros autores do Antigo Testamento que tinham a esperança no Messias, e por isso faziam o que faziam, né, confiados na fé, né, no Messias que viria. Aqueles que, como nós, estamos no período pós-Cristo, depois de Cristo, a nossa fé olha para frente, no Cristo que já veio, né, no Cristo que já morreu, que já ressuscitou, na obra que já foi consumada. Então, para aqueles que viveram no período antes de Cristo, a fé olha para trás, no Cristo que viria, pela graça, né, por meio da fé no Cristo que viria. E nós olhamos para frente, ao contrário, desculpa, estou fazendo confusão. Eles olham para frente no Cristo que ainda viria e nós olhamos para trás no Cristo que já veio. Cristo que já veio. Tá? Então, só para deixar isso claro. Mas sempre, a salvação sempre vai ser pela fé em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Para os do Antigo Testamento, uma fé que olha para frente, o Cristo que virá. E para nós, que olha para trás, o Cristo que já veio. Tá bom? Isso, é a mesma coisa a gente dizer. Então, peraí, se Jesus, então, ele é o único que pode conceder salvação, então, dali para trás, então, não tinha esperança, porque eles veem Jesus somente quando ele encarnou. O período da salvação começa lá do Antigo Testamento lá. Então, se fosse assim, quando todos os ninivitas lá foram salvos, Jesus não tinha vindo ainda, mas Deus falou para Jonas ir lá e pregar. Então, em cada época, Deus tratou com a humanidade e tinha um plano salvítico, então, para cada época da humanidade. Então, nós podemos dizer ali que existem muitas passagens ali, em João capítulo 1, versículo 18. Quem pode ler João 1, 18? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Opa, peraí, tem umas contradições então aí? Tem. Nós temos aí muitas passagens do Antigo Testamento lá que pessoas dizem que conversou lá com Deus, lá, que viu lá, teve até um lá que lutou com Deus, e aí? Jacó. E aí, se ninguém viu a Deus, quem foi aquela pessoa ali que eles viram no Velho Testamento? Que é chamado de teofania. Só para deixar claro essa questão da palavra que você usou aí. Teofania é uma junção de duas palavras gregas, né? Que é teos, que é Deus, e phaneros, que é manifestação. Então, a teofania é uma manifestação de Deus, né, de alguma forma, no Antigo Testamento, isso. Tá bom? Só para deixar claro isso aí. Então, você pode ver lá, que no Velho Testamento, lá você vai ver que o anjo do Senhor lá esteve ali se manifestando para essas pessoas. Esse anjo ali era Jesus se manifestando ali no Antigo Testamento. Então, são aparições ali de Jesus no Velho Testamento. Então, quando fala aqui, trazendo ali que ninguém viu a Deus, a Bíblia não está mentindo, não está entrando em contradição. Então, essas manifestações do Velho Testamento foi manifestações, então, de Jesus no Velho Testamento. E nós tivemos aí várias passagens ali dessas pessoas ali que encontrou e conversou e teve um diálogo então, com esse anjo ali que apareceu e conversou com esses personagens ali no Velho Testamento.
Nós temos aí Abraão, Isaac, Jacó, aí Moisés, então, várias aparições aí de Jesus aí no Velho Testamento. Então, manifestações aí de Jesus no Velho Testamento. Então, a Bíblia não se contradiz. Agora, como Jesus, sendo Deus, veio a se tornar homem como um de nós? Ele foi concebido de forma milagrosa. Diferente, então, do nosso nascimento ali, então, Jesus, ele foi concebido por uma mulher, a mulher deu à luz, mas a concepção dele foi, a diferença está aí, foi na sua concepção. Então, a mulher, Maria, não teve uma relação com José para que para que essa engravidasse e Jesus viesse a nascer. Então, ela foi concebida, então, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então, José não teve uma relação com Maria, ela se engravidou e teve a luz. A diferença, então, que quando Jesus nasceu e se tornou homem, é que ele se tornou homem e sem nenhum pecado. Então, a semente ali do pecado, como o apóstolo Paulo ali, o pastor Paulo, já estou mudando até de apóstolo aí, ó. Costumo chamar de reverendo, já estou chamando até de apóstolo. O pastor Paulo colocou bastante ali que a diferença, então, da concepção de Jesus ali é que ele não trouxe consigo a semente do pecado que nós todos ali trazemos quando nós somos concebidos. Jesus, então, ele foi concebido pelo Espírito Santo, por isso que ele é sem pecado. Foi concebido, então, de forma milagrosa. Quem pode ler essa passagem aí? Lucas 1:35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Aí está falando, então, para Maria, né? Que iria vir sobre Maria, então, e de uma forma, então, milagrosa, Jesus seria concebido. Então, por isso que ele é sem pecado, sem nenhum pecado. Ô, João. Diga. E só para também tirar qualquer dúvida em relação à figura de Maria, já que nós estamos em Lucas, né? Então, nós vamos ali para o capítulo 2, versículo 24, tá bom? Se alguém puder ler para nós também o 2:24, porque tem pessoas que acreditam que o fato de Jesus ter nascido por meio de Maria, ou é porque ela já era uma mulher santa, ou isso a tornou santa, né, a partir de então, né, pelo fato de ter concebido o próprio Filho de Deus, ter dado à luz, né? Mas esse capítulo 2, verso 24, nos dá uma informação muito interessante referente à pessoa de Maria, né? Maria e José. Quem pode ler para nós? Sim. Lucas 2:24. Fala assim, pastor. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Tá, esse trecho, outras versões vão citar que eles, né, se refere a José e Maria. José e Maria, então, cumpriram a lei aqui, oferecendo uma oferta por sacrifício. Essa era a oferta pelo pecado, né, tradicional do povo de Israel, na cultura de Israel, desde então, desde o Éden, o povo oferecia oferta pelo pecado. No caso deles, por serem pobres, eles não podiam oferecer um novilho, então a oferta mínima aqui era, no caso aqui, um par de rolas, né, um passarinho, né, e 2 pombinhos, ou 2 pombinhos. Então, isso significa que se Maria, junto com seu marido, oferece sacrifício pelo pecado, deixa claro para nós que Maria não era santa. Ela também era uma pecadora como qualquer outra mulher, como qualquer outro ser humano, que a Bíblia fala que todos pecaram, o que, obviamente, Maria era uma mulher piedosa, uma serva de Deus, mas isso não a tornava santa. E o fato dela ter gerado Jesus também não a tornou santa por causa disso. Ela continuava sendo, e mesmo aqui, foi depois do nascimento de Jesus, ela ainda teve que ir com seu marido oferecer oferta por sacrifício do pecado, né?
Então, esse é um texto que comprova, né, que Maria não era santa, não era perfeita no sentido de não ter pecado, porque ofereceu oferta pelo pecado junto com seu marido. Isso. Pastor, só para complementar, quando tem a mariolatria, né? Quando eles querem dar divindade a Maria, eles esquecem que Lucas 1,42, bendita é você entre as mulheres, não é sobre todas as mulheres, é entre. Esse texto, ele destaca a escolha que Deus fez, né? Porque nós acreditamos que naquela época não havia só Maria como uma mulher digna de receber, né, no seu ventre a gestação do próprio Filho de Deus. Porém, Maria era uma das qualificadas e foi achado graça diante de Deus por ser escolhida. Isso, de novo, né, não a tornar a santa e nem foi escolhida porque era santa, mas porque era uma mulher piedosa, uma serva de Deus, uma mulher qualificada para isso. Não era qualquer também mulher, né? Era uma mulher temente a Deus, e isso, de fato, Maria é um grande exemplo para todos nós, né? Um personagem que deve ser, de fato, né, observada, e as características dela devem estar presentes na nossa vida também, a sua piedade, a sua bondade, a maneira como ela, de fato, cuidou da sua família, do seu filho, enfim. Mas isso não a torna santa. É só esse o detalhe que eu quero colocar aqui. Uma grande mulher, uma mulher de Deus, um exemplo para nós, mas não mais do que isso, tá bom? Isso. Outro fato que aconteceu quando Jesus ele foi para o templo, pequenininho, ela e José não sabiam onde ele estava. Se ela tivesse alguma divindade, ela ia saber onde ele estava, ela ia enxergar e ia até no lugar certinho. Ela demorou para achar ele. Isso. Mas vamos lá. Então, como Jesus, aí, sendo Deus, veio se tornar homem. Quando Filipenses, ali em capítulo 2, que diz que ele não tendo por usurpação sendo igual a Deus, ele diz que se esvaziou a si mesmo. Então, Jesus não deixou de ser Deus se tornando homem, em nenhum instante. Então, ele diz que a Bíblia fala que ele se esvaziou de si, mas não fala que ele deixou de ser Deus. Então, mostra aí novamente a deidade aí, de Jesus ali na forma de homem. Ele só se esvaziou, mas não deixou de ser Deus. Cristo se tornou homem sem qualquer mudança da sua natureza divina. Então, eu quis destacar bastante isso daqui, que não é pelo fato dele ser 100% homem. Então, quando ele é 100% homem, ele deixa de ser Deus. Não, ele é 100% homem e, ao mesmo tempo, 100% Deus. Ele não deixa uma natureza ou outra. Ô, João, quer ver um exemplo simples dessa questão de esvaziamento? Quem é pai, como eu aqui, de criança, né? Pai e mãe, especialmente se for bebê, né, vai entender o que eu estou dizendo, né? Desde o ventre da mãe, a gente começa a brincar com o nosso filho, né? Talvez você que já tem filho grande, você vai se lembrar de tantas vezes que você parou para brincar com seu bebezinho. E o que você tinha que fazer para brincar com ele? Você não ia brincar com ele que nem você brinca com um adulto, né? Que nem se eu for jogar bola hoje com meu filho de 9 anos, que nem eu jogo com os marmanjão de 40, ele não ganha um jogo de mim, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esvaziar, né? Qualquer brincadeira que eu vá fazer, eu tenho que descer ao nível dele, não menosprezando, né? Mas, assim, como a irmã falou que é da área da saúde, tem gente que é da área da educação, vai entender isso, né? Você tem que chegar ali naquele nível da criança, entender um pouquinho o mundinho dela ali, se fazer igual para poder comunicar, para poder brincar com ela, né? Então, quantas e quantas vezes você já não fez isso, né? Jogando bola com seu filhinho, ele fazia um gol em você, e mal sabia ele que ali você fez um esforço muito grande para tomar aquele gol, porque se você for brincar como adulto, você não vai deixar ele pegar na bola. Não vai deixar ele pegar na bola. Então, o que Jesus fez foi isso. Ele se tornou como nós, né? Como pequeninos. Assumiu uma forma para poder se comunicar com a gente, né? Se fazer entendido. E poder também ser o sacrifício no nosso lugar. Amém. É isso. Muito bem. Então, ele teve, então, um corpo humano, nós já vimos aí, ele nasceu de uma mulher,
cresceu, a Bíblia dá relatos ali do seu crescimento, de como ele, como uma criança ali, ele cresceu e desenvolveu. Ele teve, então, desenvolvimento intelectual e físico. Então, os versículos aqui, Lucas capítulo 2, 40 a 52, vão mostrar, então, que ele era um menino, ele se desenvolvia, então, na sua fase física, intelectual e espiritual. Então, ele cresceu como uma criança qualquer, como uma criança normal. Então, não é porque ele era 100% Deus também, foi diferente o seu desenvolvimento. Mas, como o apóstolo Paulo, estou com o apóstolo Paulo aqui na cabeça aqui, como o pastor Paulo aí enfatizou bastante... Mais uma dessa eu saio da classe. Mas o apóstolo é enviado, então o pastor é enviado de Deus aqui para o nosso meio. Então, essa criança também, mostrando o seu crescimento, então, normal, veio trazer também para as pessoas que o cercavam ali, mostrando, então, essas características de uma pessoa, um homem, um ser humano ali que cresceu e se desenvolveu naturalmente, sendo 100% homem. Então, ele sentiu emoções humanas. Então, ele teve compaixão, ele teve amor, ele sentiu pesar, ele sentiu indignação. Então, sentimentos que aflorou de Jesus na forma humana, como cada um de nós sente. Jesus também sentiu. Por isso que Hebreus vai lá na frente e diz que nós temos um sacerdote que passou por todas as nossas dificuldades e sabe e está lá por interceder por cada uma delas. Ele teve desejos humanos também. Ele quis não sofrer, ele quis não, ele obedeceu ali, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Então ele teve aí desejos ali humanos também. Ele teve necessidades ali humanas, sentia fome, sede, sono e cansaço. Então, mostra características ali humanas em um Deus encarnado, mostrando então que Jesus era 100% homem e não deixou de ser 100% Deus. Jesus, então, nos revelou características de si que nos revelam como ele quer se relacionar conosco. Lembra lá no começo, nós passando aí a importância de você conhecer, de você ter intimidade, de você saber com quem você está se relacionando com Jesus ali, como o Senhor e como o Salvador da sua vida, quando você ora, quando você, então, faz as suas petições ali. Então, essa importância aqui, essa pergunta aqui, traz, então, faz com que nós refletimos com relação à nossa resposta no começo. Então, como Jesus quer se revelar, ou algumas características, então, que ele quer nos revelar, então, quando ele está se relacionando conosco. Em João capítulo 6, 35, diz que Jesus, ele é o pão da vida. Mas antes disso, antes da gente colocar alguns comentários, tecer alguns comentários com relação a isso, quando você diz que você tem um conhecimento de Jesus, quando você diz que você entregou a sua vida para Jesus, isso é automático, tem que ser automático. O padrão de sua vida tem que mudar. Você está servindo um Deus de padrão muito elevado. E quando você usa a expressão todo mundo faz para se desculpar de alguma coisa, você está rebaixando o padrão que você diz que tem com relação a Deus, porque Deus tem um padrão de santidade muito alto. Você nunca pode usar como desculpa todo mundo faz. O padrão do mundo é um. O padrão seu de santidade é outro. É muito elevado. Não pode se comparar. Você não pode usar esse argumento. Eu vou fazer porque todo mundo faz. O padrão do mundo é um. Então, quando você conhece a Jesus, e a partir daí é essencial que, a partir do conhecimento de Jesus, tudo na sua vida se define. E a Bíblia também fala, você que roubava, não roube mais. Você que mentia, não mente mais. Então, já mostra ali que há mudança de vida. Quando você conhece a Jesus, quando você diz que ele é Senhor da sua vida, algumas coisas se definem na sua vida.
E certa vez um filósofo francês vindo ao Brasil, ele foi questionado no aeroporto por um repórter, e o repórter sabia que ele era ateu. Então, ele perguntou, o repórter perguntou para o filósofo, qual o maior dilema da humanidade? Aí o filósofo ele respondeu, saber se existe Deus. Aí o cara já falou, pô, mas esse cara é ateu? Aí ele perguntou, né? Mas você não acredita em Deus? Mas ele falou assim, mas se Deus existe, tem um jeito certo de se viver. Se Deus existe, tem um jeito certo de se viver. Então, se você viveu uma vida ao lado de Cristo, na sua totalidade, você se esforçou, se esmerou em seguir o padrão de santidade de Cristo, e mesmo se um dia você descobrir que tudo aquilo era em verdade, você não deixou de ter uma boa vida, porque o padrão seu era um padrão ótimo de vida, era um padrão muito bom de vida para se viver. Então, mesmo se o que nós defendemos, a nossa fé, a nossa crença, é ser uma inverdade, o padrão, mesmo assim, o padrão de vida para nós é diferenciado, então, do padrão do mundo, que é uma vida regrada, é uma vida de respeito, é uma vida de valores e éticas morais muito grande. Então, até nisso é diferente. Agora, Ariovaldo Ramos, ele faz uma colocação, quando ele diz que a filha dele, ela acompanhava algumas bandas gospel lá. E é interessante que ele falou que a filha costumava imitar alguma dessas bandas, até nos seus trejeitos, na sua maneira de vestir, ela começou a imitar. Então, nós também que seguimos a Cristo Jesus, que nós temos esse padrão de santidade, nós precisamos também imitar Cristo todos os dias. Nós conhecemos esse Deus maravilhoso, nós conhecemos o padrão de santidade desse Jesus. Então, nós precisamos todos os dias imitar esse Senhor de nossas vidas constantemente. E aqui, voltando para quando uma característica que Jesus, então, ele quer se revelar, ele quer se relacionar conosco, quando ele diz que, em João capítulo 6, 35, diz que ele é o pão da vida, então, nós podemos ali se alimentar, que Jesus diz que aquele que se alimenta de mim jamais terá fome. Mas se tudo que você jogar para dentro ali do seu coração, nunca vai satisfazer a sua alma. Se você jogar lá para dentro e tentar preencher os vazios que está lá dentro, com dinheiro, com sucesso, com taças de prazeres, aquele vazio ali vai continuar. Ele vai ser saciado momentaneamente e você vai sentir novamente esse vazio e vai procurar saciar novamente com outros prazeres. Jesus, quando você se alimenta desse pão da vida, ele diz que você jamais terá fome. Você não vai sentir esse vazio lá dentro e vai tentar ocupar esses espaços com outras coisas, porque você está sendo saciado pelo pão da vida, por esse Deus aí maravilhoso, que ele diz que ele é o pão da vida. Como ele quer se relacionar conosco também, ele diz que ele é a luz do mundo. Ele diz, quem me segue não entrará em trevas. Então, a sabedoria do mundo, ela é muitas vezes escuridão. A filosofia aí do saber humano aí não pode trazer paz para a sua alma. E muitas vezes você é ludibriado por essas filosofias mundanas, por essas sabedorias mundanas. Elas, como foi comentado aí no começo, que muitas vezes as pessoas, então,
é ludibriada, então, por não conhecer a palavra da verdade. Então, quando Jesus diz que ele é a luz do mundo, ele está trazendo, então, claridade. Ele diz que não entrará em trevas, estará andando, então, sempre na luz. Jesus também diz que ele é a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Você pode encontrar muitas portas no decorrer da sua vida. Você pode encontrar a porta das drogas, a porta da pornografia, a porta do adultério, mas você prestou atenção que Jesus diz, ele diz, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. E essas portas que o mundo abre, muitas vezes só abre e fecha atrás de si. E você fica entregue, então, à pornografia, à prostituição, ao adultério. Você cada vez mais entra numa espiral descendente. Você entra e fica preso. Diferente, então, que Jesus diz que ele é a porta que ele abre, você entra, sai e encontra pastagem. Jesus também diz que ele é o bom pastor, que ele dá a vida pelas ovelhas. Fora de Jesus, tem muito lobo aí, voraz aí, querendo te tragar. Fora de Jesus, o mundo quer te consumir. O diabo tem prazer em te ver você na lama. E ele quer, a Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, buscando, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. E Jesus, então, ele é o bom pastor, ele está sempre próximo de nós, cuidando. Jesus também diz que ele é a ressurreição e a vida. Quem crer em mim nunca morrerá, não tem mais medo da morte. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E, por fim, ele diz que vai dar descanso para as nossas almas, levar, então, os nossos fardos. Agora, quem é Jesus ali para você? É o Filho de Deus, Salvador do mundo, Redentor, Senhor, sua única esperança. Nele você já encontrou perdão para os seus pecados, salvação, vida eterna. Então, se a sua resposta foi sim para tudo isso, então você pode descansar nesse Jesus maravilhoso, nesse Deus maravilhoso que quer estar sempre aí próximo de você. E qual foi a obra realizada por Jesus vindo ao mundo? Atos 10, 37 a 40. Quem pode ler para a gente? A gente está quase no final, gente. Falei que ia ser só 15 minutos aí para compensar, mas aí, Paulo. Atos 10, 37 a 40. Quem achou, pode ler. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. Então, qual foi a obra realizada por Jesus vindo ao mundo? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nós temos aí vários textos aí embaixo, a gente não vai conseguir ler todos esses versos ali, mas versículo 38, ele andou por todos os lugares fazendo o bem e curando, ele morreu e ressuscitou. Agora, para que Jesus
para que Jesus se tornou homem, viveu entre nós, morreu e ressuscitou? Para quê? Isaías 53, 5 a 6. Para nos perdoar os nossos pecados, ele diz que ele foi moído pelos nossos pecados. 1 Pedro 3,18, nos conduzir a Deus. E Hebreus capítulo 12, versículo 14, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Isaías 9, 6, Filipenses 2, 6 a 8, também mostra então que nós temos ali um sacerdote. No Velho Testamento lá nós tínhamos ali o sacerdote, a figura do sacerdote, que todas as vezes as pessoas iriam lá até ele para ele oferecer sacrifício pelos pecados. Nós temos um sumo sacerdote que está intercedendo então por nós ali. Ele sabe das nossas dores, das nossas aflições, e intercede por cada um de nós. O que Jesus fez após a sua ressurreição e o que ainda fará? Atos 1, 3, apareceu a vários discípulos. Então, a prova aí que Jesus estava vivo, as pessoas viram ele ir para a cruz, testemunharam ali que ele morreu, colocaram até guarda ali no túmulo, e também, depois da sua ressurreição ali, muitos discípulos viram Jesus ressuscitar. Lucas 24, 50 a 51. Ele abençoou os discípulos, aqueles ali que estavam ali antes da sua ascensão, e ele foi elevado aos céus. Então, os discípulos ali também foram testemunhas oculares ali que Jesus foi assunto aos céus. Marcos 16, 19. Sentou-se à direita de Deus, derramou o Espírito Santo sobre os discípulos, lá em Atos capítulo 2. E Mateus 24, o que ele vai fazer ainda? Ele vai voltar. Isso é promessa. Ele voltará outra vez. Agora a pergunta que não quer se calar. Se ele vai voltar, quando Jesus voltará? Quem pode cravar uma data? Passa direto dessa classe aqui, quem acertar. Acho que é só depois que o Palmeiras ganhar o Mundial, hein? E aí, quem pode cravar? Deus. Mateus 24, 36. Quem pode ler? Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. Então, se você ouvir aí, lembra que nós falamos lá por que é importante estudar sobre Jesus? Então, se você ouvir aí que tem Jesus vindo aí, como já apareceu alguns Jesus ali, que tem até um andando aí entre os homens aí de novo, então, fique esperto, tenha convicção e firmeza em discorrer sobre essas verdades. Ô, João, uma vez nós fizemos uma peça aí com jovens na igreja, há muito tempo atrás, né? E aí tinha um jovem fazendo o papel de Deus, né? E aí ele botou aquela beca branca, né? Aquela coisa bonita, tal, né? Roupa toda... E o menino descalço ali andando, só que ele teve um detalhe que depois a gente não se ligou na hora, né? O menino esqueceu de tirar o relógio do pulso, estava com um relojão, né? Bonito. E aí ele andando para lá e para cá, como Deus, né? Que mandou Jesus para a terra e tal, e toda aquela cena, o pessoal filmando, e o cara com relógio, né? Aí alguém depois veio comentar: ô pastor, você viu lá, meu, o fulano fez o papel de Deus e ele estava com um relógio no pulso, esqueceu de tirar o relógio. Falou: não, é que está escrito lá que é só o pai que sabe a hora, né? Então... Então eu estava com o relógio, porque é só Deus que sabe a hora mesmo. Saiu bem nessa, né? Então, lá, quando Jesus voltará? Quem pode dizer a data com certeza? Só Deus, né? Mas como devemos nos preparar para a volta de Cristo? Mateus 24, 42, vigiai e orai, porque o dia e a hora ninguém sabe.
Então, se a Bíblia também fala, se você soubesse que horas vem o ladrão, você estava ali vigiando, né? Então, vigiai e orai. Gente, então foi esse aí a mensagem aí que eu queria compartilhar com os irmãos. Espero aí que possa ter sido útil e foi muito bom, então, discorrer do assunto com todos vocês. Amém. Amém. Amém, João. Queridos, vou pedir para o João tirar o compartilhar aí para expandir a tela, e aí a gente vai tirar aquela fotinho para terminar, vamos fazer uma oração final. Obrigado aí, gente, mais uma vez, pela participação de vocês, pela paciência também com o horário. Legal. Pode abrir se você puder abrir sua câmera, a gente vai tirar aquela foto agora. Isso. Vocês viram aí que o material que o João trouxe está recheado de texto, de versículo. Esse é um propósito nosso, que tudo que a gente vai falar tem que ter base bíblica, né? Só que não dá tempo de ler todos os versículos e discorrer sobre todos. Então eu peço que você, mesmo que você, né, obviamente, já esteja satisfeito com a aula hoje aqui, se você puder rever depois que nós liberarmos a gravação, consultando os versículos que não foram lidos ou não foram comentados, e qualquer dúvida que tiver, volta a entrar em contato com a gente, porque o que a gente quer aqui não é falar o que nós achamos, né? O que a Igreja Batista pensa, nós nem estamos aqui para falar de Igreja Batista necessariamente, mas da Escritura. Então, o que nós queremos é que tudo que nós falemos aqui seja conferido por vocês na Bíblia, tá bom? E se alguma coisa que a gente falou, você leu e não entendeu ou não bateu, chega na gente, porque a gente também é falho aqui, tá bom? E fala, pastor, você falou que esse versículo era isso, mas não estou entendendo. Ótimo, a gente vai atrás, porque a gente quer que fique bem claro para vocês na Bíblia o que nós estamos colocando aqui, né? Não é uma coisa que a gente está impondo, é uma coisa que a Bíblia coloca e nós estamos tentando entender junto o que a Bíblia diz. Essa é a nossa intenção. A única e grande intenção é essa, que vocês conheçam a Cristo por meio da palavra dele. Tá bom? Amém. Então, eu vou pedir... Foto. Antes da foto, eu vou pedir para o Vitor, então, orar, Vitor, para encerrar esse tempo. Por favor, rapidamente. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por mais esse dia, por mais essa exposição da tua palavra, que ela venha nos dar entendimento, Pai, de como conhecer mais a Ti, qual a importância de conhecer mais o Teu Filho, Senhor, que nós possamos olhar dele a cada dia, Pai, que ele possa ser um referencial em nossa vida, que nós possamos entender a importância do sacrifício que foi feito naquele dia, Pai amado, nós possamos entender também, Senhor, a nossa condição de pecador, a nossa condição de condenado, e assim entender tamanho foi feito o sacrifício do nosso Senhor Jesus, Pai. O Senhor abençoe cada um nessa noite, cada um que participou aqui, Senhor Deus. Obrigado por essa liderança que nós temos, que se preocupa em nos trazer essas verdades com bases bíblicas, Pai, que nós possamos também buscar nas Escrituras confirmação sobre tudo que estamos aprendendo, para que não possamos ser levados por qualquer vento de doutrina, Senhor Deus. Abençoe cada família representada nessa noite, abençoe cada aluno, cada professor dessa aula e das demais salas que estão acontecendo aqui. Nós aqui pedimos a tua proteção dessa semana que se inicia, que o Senhor nos acompanhe, nos livre de todo o mal. Oramos aqui agradecidos, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor.